Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Bem-vindo à série Milagres do Velho Testamento. Vamos continuar ouvindo os extraordinários milagres que Deus realizou na vida do seu povo através dos seus mensageiros. Nós vamos continuar falando dos milagres que foram ocorridos no ministério do profeta Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo. E muito obrigado pela sua participação. Convido você a ficar até o finalzinho para nós aprendermos mais e mais e sermos inspirados nesses milagres extraordinários. Hoje está baseado no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Aqui nos diz que um dia Eliseu partiu para uma região, Sunem, e lá ele encontrou uma mulher rica, e sempre ele passava por ali, e essa mulher com seu esposo fazia com que Eliseu se alimentasse. Eles compartilhavam o pão, o alimento, com esse servo do Deus vivo, porque ele estava em missão, ele estava em trabalho do Senhor. E sempre que Eliseu passava por ali, ele era convidado a participar de uma janta, de um lanche, ele se tratava muito bem. Um dia essa senhora, conhecida como Sunamita, ela disse para o seu esposo: olha, esse homem é um homem de Deus, um homem santo, que trabalha para Deus. Vamos construir um quarto, obra de pedreiro, na parte superior da nossa casa? Porque quando ele vir para cá, ele pode se recolher. Vamos colocar lá uma cama, uma mesa e uma candeia. E assim eles fizeram. E um dia, quando Eliseu passou por aquela região, ele então entrou nesse quarto para usufruir, para descansar. Ele era bem-vindo nesta casa, neste lar. Acontece que esse casal não tinha filhos. E o esposo dessa senhora era bem idoso. Ela com certeza era estéril. Então ele se sentiu inspirado pelo Espírito Santo a fazer uma promessa a ela. Ele disse assim: olha, daqui a um ano, daqui a um ano, você vai abraçar um filho. E ela disse: olha, não mintas a tua serva, não me enganes. Ele disse: você pode acreditar, você vai ter um filho, Deus vai te abençoar com esse presente maravilhoso. Naquela época, meus amigos, ter uma criança era uma bênção, era um privilégio inspirado, era algo que as pessoas desejavam, inspirava a ter filhos. E como esse casal não tinha filhos, parecia que estava faltando alguma coisa na vida deles. E Eliseu fez a promessa e ela concebeu. Depois de um ano, conforme a palavra que Eliseu dissera, inspirado por Deus, ela teve um filho. E a narrativa bíblica diz assim, que o menino cresceu e um dia ele foi com seu pai na roça, onde estavam os ceifeiros, e ele começou a sentir uma dor de cabeça. Ai, meu pai, está doendo a minha cabeça, estou com dor. Aí o pai disse para um dos seus servos: leva a criança até a sua mãe. E assim ele levou, e esse menino ficou até o meio-dia aos pés, ali no colo da mãe, mas infelizmente ele morreu, infelizmente. E agora ela vai até o seu esposo e diz: olha, me arruma uma jumenta, um dos moços para guiar a jumenta, que eu vou até o homem de Deus. Mas por quê? Não, eu preciso ir até ele e tal. E assim ela foi até o homem de Deus com toda a pressa. Quando estava longe, e o lugar que ela foi encontrar o homem de Deus era no Monte Carmelo. Longe, o profeta Eliseu viu a Sunamita. Ele disse ao seu servo Geazi: lá vem a Sunamita. Vai ao encontro dela e pergunta como que ela está, se ela está bem, se o esposo está bem, se o filho. E assim Geazi foi e fez essas perguntas. Ela disse: está tudo bem e tal. Quando ela chegou até o homem de Deus, ela lançou aos pés do homem de Deus. E Geazi queria tirar ela dos pés do homem de Deus. Eliseu disse: olha, deixa ela está com grande amargura. Deus me ocultou isso. Ela está sofrendo muito. E ela disse: olha, não disse para você que
não mentisse a mim, que não me enganasse. Eliseu percebeu então que algo terrível havia acontecido na vida dessa senhora, que seu filho tinha falecido. Então Eliseu disse ao seu servo: pega o meu cajado e vai até onde está a casa da sunamita. Coloca o cajado sobre o rosto do menino e não cumprimenta ninguém. E assim ele foi, já bem correndo, bem rápido. E ela disse para o homem de Deus, a sunamita, essa senhora: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ela realmente queria ter a bênção, queria ter o alívio, queria ter o conforto. E assim ambos foram até o seu lar. Mas antes que chegasse, Geazi já tinha voltado, porque não houve sinal de vida. Ele disse para o homem de Deus, para ele dizer: olha, o menino não reviveu, o menino não se despertou. E quando Eliseu chegou, ele subiu no seu quarto, lá estava a criança, que a mãe tinha deixado deitado, na sua cama. E ele então, juntamente com o seu servo Geazi, fechou a porta, oraram a Deus, meus amados. Conversaram com Deus, suplicaram a bênção de Deus. Ele então deitou sobre o menino, colocando a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as mãos daquele menino. Fez isso uma vez, depois ele andou de um lado para o outro, voltou novamente, fez o mesmo procedimento. E a carne do menino aqueceu, ele reviveu com a graça de Deus, começou a respirar. E assim ele foi ressuscitado pelo poder de Cristo. E agora Eliseu chama a sunamita e diz: eis aí o teu filho. E ela cai de joelhos aos pés do homem de Deus e louva e exalta o Deus Todo-Poderoso. Amados, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus que tudo pode, que ressuscitou pessoas lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ele é o autor da vida. É Ele que nos conforta, é Ele que dá resposta às nossas orações. É Ele que dá resposta às nossas necessidades. Que a cada dia possamos confiar neste Deus que Eliseu confiava, que Eliseu servia. E assim, como essa senhora foi beneficiada com o filho, que veio a falecer, mas depois foi ressuscitado pelo poder de Deus, e ela continuou confiando em Deus, se entregou completamente a Deus. Seja essa a tua decisão e a minha também, meus amados. Que Deus te abençoe na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Orarei por você nesse momento, pela sua família. Pai querido, obrigado por tua bondade e teu amor. Cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que salva, que perdoa, que restaura. Pai querido, rogamos que o Senhor nos ressuscite espiritualmente, nos prepare para a vida eterna. A vida está em tuas mãos. Somente o Senhor pode ressuscitar. Somente o Senhor é o autor da vida. Abençoa cada amigo, cada família que participa desse canal, dessa meditação. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e que Deus te abençoe hoje, amanhã e para sempre. Amém.